Semana da Reconexão começando hoje, semana da reconexão com a nossa ancestralidade, da reconexão com os nossos sonhos, da reconexão com a nossa capacidade de realização. Quem aqui não quer se reconectar com a sua capacidade de realização, com você mesma, com os seus sonhos? E mais do que tudo, né? Quem aqui não quer realmente tomar as rédeas da vida na própria mão? Então, vamos que vamos, porque para fazer isso tudo, a gente precisa do quê? Se libertar dos nossos pais. Parece esquisito esse termo, né? Pensar em como assim, Van, para eu me reconectar, para eu viver tudo aquilo que eu quero, eu preciso me libertar dos meus pais. Você vai entender tudo direitinho aqui nessa live. Que história é essa de nutrir reconexão através da libertação dos seus pais, certo? Então, faz um favor para mim e para suas amigas e amigos, clica nesse aviãozinho aqui, envia essa live para 3 amigas que vivem reclamando dos pais, que têm problemas com os pais e, inclusive, para aquela amiga, para aquele amigo que fala: não, os meus pais são ótimos, lindos, maravilhosos, incríveis, me apoiam em absolutamente tudo. É minha vida que não anda mesmo, minha vida que assim, minha prosperidade não vai pra frente, eu vivo tendo problemas no relacionamento, não sei o que eu quero fazer da vida, mas tá tudo ótimo com os meus pais. Quando a gente está falando de liberdade, de liberte-se dos seus pais, não tem só a ver com ter um péssimo relacionamento com eles ou ter dificuldade na relação com os pais. Tem a ver com algumas crenças limitantes. Então assim, clica nesse avião e envia, tá? Envia essa live para os amigos, porque eu tenho certeza absoluta que vocês vão aproveitar muito, muito, muito. Vocês, suas amigas e seus amigos. Boa noite, Marcela, que bom te ter aqui. Boa noite, Eglin. Boa noite, Dri, Thalita. É isso aí, galera, vai entrando aí na live pra gente trabalhar um pouco essa libertação dos nossos pais nessa semana inteirinha que a gente vai nutrir a nossa reconexão. Já começo a live com um pequeno desafio, um pequeno mesmo, porque é muito simples de fazer, mas vai trazer todo um novo olhar para vocês nessa relação da reconexão consigo mesma, tá bom? Então, antes de eu adentrar no tema assim do liberte-se dos seus pais, o meu desafio da semana para vocês é aquilo que eu faço todos os dias. Quem acompanha os meus stories sabe que todos os dias eu faço isso. Comece a fazer isso você também, de trazer a mão no seu coração todas as manhãs. Sentir as batidas do seu coração e ter uma intenção para o seu dia. Então, a minha intenção às vezes é paciência, generosidade, afeto, às vezes é focar naquilo que tem que ser feito. Quando a gente começa o nosso dia com uma intenção e lembra de nutrir essa intenção durante o dia, é impressionante como tudo muda, como as coisas ficam mais fáceis da gente digerir, tá bom? Então só tô dando essa dica em forma de desafio. Quem fizer, tira uma fotinho, me marca lá. Por que é importante isso? Cada vez que a gente compartilha com alguém algo que a gente está fazendo, a gente corporifica. Tantas pessoas me mandam mensagens todos os dias, assim, de Ivan, me inspiro nas suas intenções do dia. Ivan, como mudou a minha vida. Essa simples dica de fazer a intenção do dia, eu já tô olhando para as coisas de um modo diferente. E aí isso me impulsiona também a todo dia publicar e falar: não, peraí, deixa eu publicar, porque isso não é só sobre mim, é também sobre as pessoas que me seguem, que curtem o meu trabalho. E aí eu coloco essa intenção no mundo. E aí é muito engraçado, porque as pessoas que estão ao meu redor falam assim: olha, lembra que a sua intenção é generosidade, hein? Quando tá acontecendo alguma questão. Olha, lembra que você colocou lá que a intenção era paciência. E é muito bacana ter testemunhas do nosso crescimento. Ter pessoas que compartilham, né, desse linguajar só nosso. Dentro do Mapa dos Afetos, que é o meu curso online, a gente brinca que quem tá lá no Mapa dos Afetos sabe falar mapês, né? Sabe o que é desenhar uma dor, dançar essa dor, transmutar essa dor, sabe o que é identificar dores no corpo e identificar algumas emoções e tudo mais. Então, vamos falando um pouquinho do mapês, quem ainda não tá no Mapa dos Afetos, e começa com essa intenção do dia, tá bom? Então vamos lá, olha só, a gente vai adentrar agora no tema da live, então, sobre como se libertar dos seus pais, ou por que você deveria se libertar dos seus pais. Absolutamente qualquer dúvida que vocês tiverem, escrevam aqui para mim. Se vocês não se sentirem à vontade de colocar aqui nos comentários, aqui do ladinho tem uma bolinha assim com um ponto de interrogação.
Quando você escreve ali, a pergunta vem só para mim, só eu vejo, e aí a sua questão está protegida e eu vou te responder sem falar o seu nome, tá bom? Então vamos lá. A gente vai falar sobre esse esquema de liberte-se dos seus pais olhando para 3 pontos que são cruciais em qualquer mudança que a gente queira fazer na nossa vida, inclusive na mudança da relação com os nossos pais. Quais são esses 3 pontos? Crenças, consciência e inclusão. Então a gente vai olhar para esses 3 aspectos aqui para a gente falar desse processo de se libertar dos pais. As nossas crenças, a consciência ou falta de consciência, e também a inclusão, que aqui a gente coloca inclusão / exclusão, aquilo que a gente inclui e aquilo que a gente exclui e como isso afeta a nossa vida. Então a live vai ser permeada por essa tríade. Vamos começar pelas crenças. Todas nós temos crenças, todas as pessoas aqui, eu tenho, você tem, todas nós temos algumas crenças. Algumas crenças, algumas ideias fixas que a gente tem, a gente pode chamar as crenças também de ideias fixas, né? Pensamentos de estimação, dores de estimação, emoções de estimação, aquele negócio que fica assim grudadinho na gente e que rege boa parte do nosso comportamento. E isso tem a ver na relação com os pais, porque os pais também têm as crenças deles, as ideias fixas deles, as dores de estimação deles, os pensamentos de estimação que eles têm. E essas crenças são passadas de geração para geração e a gente toma algumas crenças dos nossos pais. E essas crenças reverberam na nossa vida de maneira muito diferente. Às vezes vai reverberar por semelhança, ou seja, a gente faz como os nossos pais, a gente age como os nossos pais. E às vezes essas crenças vão reagir, a gente vai reagir, né, a essas crenças por oposição, ou seja, eu vou fazer de tudo para agir ao contrário, né, do que os meus pais fizeram. Dos 2 modos a gente está em voto de lealdade, a gente está preso nos nossos pais, a gente ainda não conseguiu se libertar deles e a gente vai entender isso com mais detalhes aqui durante a live. Então olha só, quais crenças? Por exemplo, às vezes o seu pai, a sua mãe, isso é uma realidade na minha vida, os meus pais foram pais que lutaram muito, eles não tiveram uma vida fácil, então o meu pai praticamente não estudou, a minha mãe teve que ralar muito para estudar um pouco, a vida dos meus pais foi uma vida de muita ralação, de muito sofrimento, tanto em questões de doenças familiares, que eles tinham que lutar constantemente contra as doenças familiares, eu fui uma criança muito doente, meu irmão teve câncer na infância e faleceu quando ele tinha 14 anos e eu tinha 10 anos. A nossa vida financeira foi sempre muito de altos e baixos, então a gente também chegou a falir, a perder praticamente tudo. E além disso, eles tiveram infâncias muito duras, né? Meu pai teve que trabalhar desde os 7 anos de idade para ajudar a família e tudo mais. O que isso pode reverberar em mim? Ou o que isso pode reverberar em você se você, assim como eu, também teve uma família com poucas condições financeiras, uma família um pouco desestruturada, só olhando para o aspecto financeiro, né? Tem vários outros aspectos, mas só pensando nisso, assim, se a sua família não foi uma família que teve as coisas fácil, de que forma que essa crença pode estar presente em você? Então, você pode ter dentro de você o pensamento de escassez. Bom, como a minha família teve muita dificuldade, como a minha família conviveu constantemente com a escassez, logo eu também preciso conviver com a escassez. E aí você traz para você muitas dificuldades. Conscientemente ou inconscientemente, você não consegue prosperar financeiramente ou nos relacionamentos, ou você não consegue terminar as coisas, tudo tem que ser muito difícil, tudo tem que ser muito sofrido. Percebe a semelhança aqui? Se você é filho de uma família, de um pai e de uma mãe que sofreram muito, é provável que gere em você um voto de lealdade, uma crença de que é preciso sofrer na vida. Eu preciso sofrer. E por que a gente faz isso? Por amor. Porque para eu pertencer a essa família, eu crio dentro de mim a crença de que tudo tem que ser muito sofrido. Nem sempre esse sofrimento vai ser igual, assim, minha família teve dificuldade financeira, eu também vou sofrer financeiramente. Às vezes o meu sofrimento vai em outros lugares, às vezes o meu sofrimento vai com dores físicas, eu não consigo. Sempre que eu tô conquistando alguma coisa boa, gostosa na minha profissão, meu corpo adoece, aí eu venho com dores muito fortes. Muitas pessoas que eu atendi com fibromialgia, quando eu analisava lá a família dela,
pessoas com fibromialgia, pessoas com enxaqueca, pessoas com dores crônicas. Quando a gente fazia uma análise da família, você via que a família era uma família de muito sofrimento. Esse sofrimento às vezes era financeiro, às vezes era de relação, mas assim, o sofrimento fazia parte da família. E essa pessoa que eu atendia, ou várias pessoas na verdade que eu já atendi, traziam isso como uma crença de que para eu estar aqui, para eu pertencer a essa vida, a minha vida tem que ser uma vida de sofrimento. Olha que loucura. Então eu coloco, como é que eu sei? Meu Deus do céu, a minha vida não tá fácil, é tudo muito sofrido. Geralmente quando a pessoa começa a falar assim para mim, Van, é que nada vem fácil na minha vida, é tudo muito sofrido, eu já acendo a luz assim, ó, crença limitante, já tem aí um voto de lealdade com a família. E geralmente quando eu vou olhar lá a família, quando a gente vai falar sobre isso, bate perfeitamente, a família vem de uma família muito sofrida, né? A pessoa vem de uma família muito sofrida. E às vezes esse sofrimento vem de muitas gerações. Aí o que acontece? Essa crença, esse voto de lealdade, essa ideia fixa, geralmente se torna algum pensamento na nossa vida. Então pode ser, para mim as coisas são muito difíceis, nada dá certo para mim, eu tento de tudo, mas nada muda, entende? Então você percebe que a pessoa vai ficando cada vez mais presa em algo ali como se eu precisasse sofrer, como se fosse necessário o sofrimento. Quando esse pensamento está dentro da gente, esse pensamento de que eu tenho que sofrer, isso vai gerar algumas emoções ou sentimentos. Pode ser que venha ansiedade, pode ser que venha angústia, pode ser que venha raiva, pode ser que venha tristeza. Muitas vezes pode reverberar numa depressão. Então já tratei muitas pessoas com depressão, que tudo isso que ela estava passando nada mais era do que um voto de lealdade, nesse lugar de a minha família sofreu, então eu preciso sofrer também. E isso gera, então, pensamento mais emoção gera uma crença. E isso, gente, isso é só um exemplo de alguma crença. Se vocês quiserem, vocês podem colocar algo aqui sobre o seu pai ou sobre a sua mãe, que você fala, Van, mas meu pai fez isso, ou a minha mãe me diminui, o meu pai me diminui, o meu pai é alcoólatra, ou algo que você tenha dificuldade em lidar na sua vida, por exemplo, os meus relacionamentos não fluem, tô solteira. Essa semana eu atendi uma pessoa que fala, eu não sei o que acontece, eu tô solteira há mais de 10 anos, e eu tento, e o relacionamento não flui, o relacionamento não vai pra frente. Quando eu olhei para a família dela vem de casos e casos de divórcio, onde ou o marido morreu e a mulher ficou sozinha, daí foi morte, não foi divórcio, então ficou viúva, mas muitos divórcios o homem foi embora, a mulher ficou, a mulher trocou o homem por outro cara e foi embora, muitas histórias de divórcio. Então essa crença também de que eu preciso ficar sozinha para eu pertencer à minha família. Mas tudo que eu queria era não pertencer à minha família. Você não tem ideia de como é que é a minha família. Se eu pudesse, eu mudava de família. Aqui também já mostra uma crença bem grande, assim, sabe? Uma crença que te limita. Você imagina que dentro de você não há força suficiente para lidar com a família que você tem. Mas saiba que o seu pai e a sua mãe são os pais certos para você. Do jeitinho que eles são. Seu pai e sua mãe são os pais certos para você. Mas você está tão apegada às histórias que aconteceram, ao quanto que seu pai te contou coisas que foram difíceis para ele, o quanto que o seu pai foi um pai ausente, ou um pai que te maltratou, ou um pai exigente, ou um pai que também te controlava a um nível muito grande, assim, ou um pai agressivo fisicamente, emocionalmente, psicologicamente, a uma mãe ausente, a uma mãe agressiva, a uma mãe narcisista. Você está tão presa às histórias que aconteceram que você está gerando cada vez mais crenças limitantes. Por quê? Se eu ficar só lembrando das histórias que aconteceram na minha infância com relação à minha mãe, que foi uma mãe bastante violenta psicologicamente e tal, se eu ficar presa às histórias com o meu pai, que foi um pai bastante ausente, né, principalmente na minha primeira infância e tal, se eu ficar presa às histórias em si, eu não vou conseguir olhar para mais nada a não ser a história. E quando eu olho para a história do que aconteceu na minha vida, com meu pai, com a minha mãe, com o que eles fizeram comigo, o que vai acontecer? Eu vou ter crenças, porque eu vou ter pensamentos, memórias, que vai gerar emoção, que vai gerar uma crença.
meu pai não liga pra mim, meu pai é extremamente controlador, a minha mãe é narcisista, a minha mãe não ama ninguém, só ama ela mesma, a minha mãe não me entende, a minha mãe é terrível, mas a gente vai gerando cada vez mais crenças e fica preso a isso. Eu não tô falando que a gente não pode olhar para a história da nossa família, ao contrário, é bom que a gente olhe, mas não é bom que a gente fique preso à história da nossa família, à história dos nossos pais. A gente olha para a história dos nossos pais para a gente criar novas percepções sobre eles. Então, o que é importante aqui vocês olharem e mapearem na vida de vocês? Quais histórias eu estou contando repetidamente para mim mesma? Escreve, gente. Quem quer aproveitar o máximo possível dessa live, escreve essa pergunta. Quais histórias eu estou contando repetidamente para mim mesma? Obviamente, sobre meu pai, sobre a minha mãe, sobre mim mesma também, né? Assim, sobre as relações que eu tenho. Porque isso, se essa história você está contando repetidamente, você está presa aí numa crença limitante. E aí a gente vai ter que mudar essas percepções, que é aí que a gente entra no nosso segundo movimento, que é o movimento da consciência, tá? Só vou ver uma pergunta que tem aqui e já olho a sua também, Valdenisa. Oi, meu pai morreu e minha mãe me deixou com minha avó. Eu sou magoada com isso. Olha, muito obrigada por você que escreveu essa pergunta aqui, porque ela já mostra como a pessoa está presa na história. Olha, meu pai morreu e eu sinto muito que seu pai tenha morrido. Minha mãe me deixou com a minha avó e eu sou magoada com isso. Ela está presa no quê? Na história que aconteceu. O pai dela morreu e a mãe foi lá e entregou para a avó. Você já agradeceu, na verdade? Já agradeceu a sua mãe por ela ter feito isso? Já agradeceu a proteção que ela te deu de ter te deixado com a sua avó? Você já percebeu tudo que você ganhou por ter vivido um tempo com a sua avó? Mesmo que seja assim, uma pontinha, uma coisinha, algo, você já conseguiu olhar para sua mãe nesse movimento como uma mulher? Não só como a sua mãe, mas como uma mulher que de repente se viu viúva. Eu não sei quantos anos você tinha quando seu pai faleceu e tal. A minha mãe, ela ficou viúva do primeiro marido dela aos 19 anos de idade. Aos 19 anos de idade, o marido dela, o primeiro, foi assassinado e ela tinha uma criança de 11 meses. Quando ela casou, que era o meu irmão, né? Meu irmão Wagner. Quando ela casou com meu pai, meu irmão já estava com 2 anos e meio para 3 anos quando ela casou com meu pai. E eles eram realmente muito pobres, e eles não tinham quase nada, meu pai também não, e aí eles queriam tentar a vida numa outra cidade. A minha mãe também deixou meu irmão com o meu avô e com a minha avó por um tempo, porque era tudo que ela podia fazer. Mas eu lembro depois, quando eles voltaram, minha mãe pegou meu irmão e trouxe de volta para casa, então acho que ele ficou uns 2 anos com os meus avós. E eu lembro da minha mãe, depois mais velha, tal, contando o quanto foi difícil para ela e o quanto doeu para ela deixar o meu irmão com a minha avó, mas o quanto ela só pensava o seguinte: é o melhor que eu posso oferecer para ele agora. É o melhor que eu posso oferecer para ele agora. E aí isso, gente, dentro das histórias que a gente conta pra gente mesmo sobre os nossos pais, sobre a nossa mãe e tal, será que a gente consegue olhar para os nossos pais como um homem ou como uma mulher e pensar: caramba, isso era o que ele podia me oferecer. Foi isso que meu pai pôde me dar. Foi isso que minha mãe pôde me dar. Ela não podia dar mais do que isso naquele momento. Então isso é muito importante. Será que eu estou esperando do outro algo que ele não pode me dar? Será que eu estou esperando da minha mãe um afeto, uma amorosidade, uma sensação? Mas ela não pode me dar isso. Ela nunca teve isso, ela nem sabe do que se trata isso. Então, junto com quais histórias eu conto para mim mesma, repetidamente, junto com essas crenças, analisem também assim, o que eu estou esperando. E se eu estou esperando algo do meu pai e da minha mãe, será que eu estou esperando algo que eles podem me dar? Tem muito pano para manga, essa live aqui podia ter 10 horas, tá? Mas deixa eu ver aqui as perguntas de vocês. Van, na minha família que tem muitos divórcios, as mulheres ficam só e eu já casei 2 vezes, mas não quero ficar sozinha. Gente, amo vocês com essas possibilidades que vocês trazem, porque isso deixa a live cada vez mais rica. Olha que lindo. Na minha família tem muitos divórcios e as mulheres ficam só e eu já casei 2 vezes, mas não quero ficar sozinha.
Bom, Valdenisa, se você estivesse lá no Mapa dos Afetos, na nossa comunidade do Mapa dos Afetos, eu diria para você ir correndo depois da live e fazer o áudio para as mulheres que tem lá no Elemento Terra. Então, quem está no Mapa dos Afetos e se identificou com essa fala da Valdenisa, corre depois da live e faz o áudio para as mulheres que está no Elemento Terra. Mas o que é importante aqui, Valdenisa? Você incluir essa história. Você vai olhar para as mulheres da sua família que se divorciaram e falar para elas: eu sinto muito que tenha sido assim. Eu sinto muito que o relacionamento de vocês não tenha ido adiante. Eu sinto de coração. Deve ter sido difícil, deve ter sido duro. Por amor a vocês, eu me liberto e tomo para mim o direito de encontrar um companheiro, ou quem quiser também tá aí uma companheira. Enfim, a pessoa, não pode colocar a pessoa que daí fica dentro da nossa liberdade também, né? Então, eu me liberto por amor a vocês, é tudo que vocês sofreram, eu me liberto para encontrar a pessoa e viver com uma pessoa que eu quiser. Você não precisa mais, para pertencer a essa família, continuar sendo uma mulher solteira. Isso é uma crença limitante, principalmente quando vem de divórcio de pais. As pessoas imaginam que tem que ficar ali como eles, agindo como eles. Repito, nem sempre isso é consciente, tá bom? Quando eu falar mais sobre inclusão, isso vai ficar mais claro para vocês. E tem muito sofrimento financeiro. Meus pais não me criou, eu sempre vivi na casa de outros, na casa de tias e dos meus avós. Enfim, sinto muito, tá? E que isso tenha acontecido. Por isso acontece esse abandono. Geralmente a pessoa de baixo nível financeiro deixa seus filhos com outras pessoas. Por que isso? Por que isso, né? Peraí, deixa eu voltar aqui que... ó, ficou entrando um filtro chato aqui, peraí. Deixa eu tirar, tirei o filtro. Por que isso, né? Por que as pessoas de baixa renda, pessoas com dificuldades financeiras costumam deixar realmente seus filhos com outras pessoas? Porque dentro daquilo que eles estão vivendo, é o melhor que eles podem oferecer. Dentro daquela história, foi o melhor que aquela mulher e que aquele homem puderam fazer naquele momento. Se você entende isso, você começa a tomar consciência da sua história, que daí é o próximo ponto, para a gente se libertar de crenças limitantes, crenças que travam a nossa prosperidade, os nossos relacionamentos amorosos, crenças que só geram mais ansiedade, mais medo, mais angústia. Para a gente se libertar disso, eu preciso trazer uma luz, botar consciência, o segundo pilar da nossa tríade, né? Então, crenças, consciência, trazer a consciência de como foi e olhar com um pouquinho de distanciamento para a história. Quando eu falo para a gente não ficar ali grudada na história, olhar com um pouquinho de distanciamento e falar: caramba, mãe, caramba, pai, foi difícil para vocês, né? Deve ter sido difícil para vocês terem passado pelo que vocês passaram. Deve ter sido difícil engravidar aos 19, 20 anos de idade e não saber direito o que fazer com essa criança. Deve ter sido difícil ter engravidado no susto, deve ter sido difícil ter que ir embora, ter que ir para outro lugar, ou querer ter outra vida e de repente se ver preso a uma criança. Deve ter sido difícil. Eu agradeço porque vocês realmente permitiram que a vida viesse. Isso não significa, gente, aceitar as mazelas, os problemas e as questões do seu pai e da sua mãe. Vocês já perceberam que quando vocês encontram pessoas com problema com álcool, pessoas mais violentas, pessoas que têm questões que não fazem parte da nossa família, a gente consegue olhar para aquela história com um pouquinho mais de afeto? Com um pouquinho mais de empatia? Às vezes você vê uma mulher super grossa e tal, e você pensa: caramba, ela deve estar passando por momentos difíceis. Principalmente se a gente está bem, a gente olha e fala: não, ela deve estar passando por um momento difícil para agir assim. Você não concorda, você não gosta, mas você consegue ter um pouquinho mais de empatia. Mas o mesmo movimento, a mesma ação vinda do nosso pai ou vinda da nossa mãe, a gente transforma aquilo numa coisa imensa. Por que a gente faz isso? Porque a gente tem um vínculo de amor com essa figura, conscientemente ou inconscientemente, a gente tem um vínculo de amor com essa figura. A nossa criança, a criança que mora dentro da gente, independente do que aconteceu, sabe que o vínculo ancestral é mais forte, sabe que algo deles reverbera dentro da gente. Nós somos essa misturinha, 50% do pai, 50% da mãe. A gente vem dessa mistura, mas isso não significa que dentro dessa mistura a gente não pode acrescentar coisas. Mas quando eu tô tão preso à história, o que aconteceu, minha mãe me abandonou, meu pai me machucou, meu pai foi um babaca, abusou da minha mãe, não sei o que lá. Enquanto eu fico tão presa à história, eu não consigo acrescentar nada de diferente.
Eu fico ali, ó, batendo na mesma tecla. Meu pai foi terrível, meu pai é um cara horrível, minha mãe também é uma escrota, minha mãe um monte de coisa. E eu não consigo acrescentar nada. A partir do momento que eu olho e falo, caramba, esse é meu pai. Meu pai é assim. Meu pai tem problemas com álcool, não o meu, tá? Mas o pai de uma pessoa hipotética. Meu pai tem problemas com álcool, meu pai foi violento, meu pai abandonou minha mãe, meu pai trocou minha mãe e foi tendo várias outras mulheres. Esse é o meu pai. Pai, eu sinto muito que você não tenha conseguido agir de uma maneira mais honesta com você e com as mulheres que você se envolveu. Pai, eu sinto muito que você tenha magoado tantas mulheres pelo caminho. Eu me liberto para fazer diferente. Mas eu só consigo me libertar quando eu deixo o que é do outro com o outro. Isso serve para todos os relacionamentos. Pai, mãe, irmão, irmã, marido, filho. Você só consegue se libertar da história do seu pai e da sua mãe quando você muda o seu olhar, quando você muda a sua percepção, quando você consegue olhar um pouco para a história com respeito. Não para concordar ou discordar, não é para isso. É só para olhar e falar, tá, eu pertenço a isso. Eu venho desse lugar. Na minha ancestralidade, por exemplo, eu venho de uma linha. Minha mãe, a família da minha mãe é uma mistura de portugueses com indígenas, com negros, tem toda uma mistura ali que a gente não sabe direito. Mas do meu pai vem de uma linhagem polonesa, olha a minha cara de polonesa, gente, nada, né? Totalmente parecida com a minha mãe, fisicamente. Mas eu venho de uma linhagem polonesa. A linhagem da minha família polonesa foi uma linhagem que escravizou pessoas. Eu venho dessa linhagem. O que eu posso fazer com isso? Ai, caramba, meu Deus, minha família, ela escravizou pessoas, né? Não, eu sinto muito que a minha família de linhagem polonesa não tinha a consciência que eu tenho hoje. Não tinha consciência do pertencimento, não tinha consciência de quanto o racismo machuca pessoas, do quanto isso vai reverberar socialmente em N outras questões. A minha família polonesa não tinha essa consciência e eu sinto muito que eles não tinham. Minha avó não tinha, meu pai não teve. Eu sinto muito, eu sinto de coração. E aí o que eu faço? Eu assumo em mim todo o racismo que mora em mim, que vem da minha linhagem, porque aí eu me liberto para fazer diferente. Porque a partir do momento que eu incluo isso, eu tomo consciência, isso existe na minha família, a violência existe, o racismo existe, o preconceito existe, coloco luz, tem consciência nisso aqui. E aí eu incluo que isso faz parte de mim e digo sim, sou uma pessoa racista, mas não quero fazer diferente. E por fazer diferente entro na luta, como diz Glau, que é uma das minhas primeiras, que é a minha primeira assistente, que é uma mulher negra. Hoje em dia não vale mais a pena você só não ser racista, não é por aí, a gente tem que entrar na luta também. Entende como eu olho para as dores da minha família, do meu pai, da minha família polonesa, de algo que constrói a minha base, coloco luz, mas decido fazer diferente? E esse é o mesmo campo. Eu tive uma mãe violenta e eu sinto muito que ela tenha sido do jeito que ela foi, mas ela também foi uma criança que passou por muita violência. Eu sinto muito e deixo com ela todas as dores que ela me causou, porque hoje eu tenho consciência de zilhões de coisas. E hoje eu sei que a minha mãe também tem consciência de muitas questões. E quando eu olho para a história da minha mãe, eu penso, caramba, mãe, deve ter sido difícil, hein? Deve ter sido difícil ter ficado viúva aos 19 anos de idade com um bebê de 11 meses no colo. Depois deve ter sido difícil ter casado com meu pai, que também não era uma pessoa fácil, que também teve várias dificuldades, e ter lutado, e depois ter me tido, que foi uma criança super doente, vivia mais no hospital do que em casa. Caramba, mãe, deve ter sido difícil. Eu deixo contigo a sua história, para eu fazer diferente. Eu percebo que a raiva, que a irritabilidade, que a violência, mãe, está dentro de mim. E hoje, como mãe, eu me liberto para fazer diferente. Eu me liberto para não precisar ser uma mãe violenta. Mas eu só consigo fazer isso se eu admitir que dentro de mim eu carrego isso também. Entendem isso? Então a gente começa a trazer luz, e aqui eu já coloquei, ó, crença, consciência e inclusão. Eu incluo tudo aquilo que faz parte do meu pai e da minha mãe e percebo que isso também me forma. E quando eu incluo, aí eu tô livre. Eu só vou estar livre se eu incluir e incluir com amor. E falar, caramba, esse é o meu pai, todo problemático, difícil, complicado. Esse é o pai que eu tenho. E agora, como pessoa adulta, o que eu faço com isso?
O que eu faço com todas essas informações que me trouxeram? Com tudo aquilo que também faz parte de mim? Deixa eu olhar as perguntas de vocês aqui. Peraí. Gratidão, Van, fiz agora e veio muito choro sem controle. Que bom, Valdenisa, que bom que você fez. Meu pai saiu de casa deixando minha mãe. Ele faleceu há 1 ano e mesmo longe eu sinto paz em relação a ele. Porém, minha mãe se tornou muito amarga, não aceitou. E aí, Cleibi, é bem importante você lembrar que isso é da sua mãe. Porque o relacionamento do nosso pai com a nossa mãe é o relacionamento de um homem e de uma mulher. E a história deles é deles. E se eu fico no meio, aquele filho que fica ali se metendo na relação com o pai, com a mãe, fica intermediando. Essa semana eu atendi alguém que falava assim, não, meu pai surtou, teve um problema lá, aí minha mãe me ligou, e aí eu tive que intermediar. Aquela pessoa que fica, o filho, a filha, que fica intermediando a relação entre o pai e a mãe, está trazendo para ele todos os problemas que não são deles. Você está trazendo os problemas do seu pai e da sua mãe para você. Aí depois você não vai saber, né? Por que a sua vida não prospera, por que você não se sente travada, por que vem tanta crise de ansiedade, amargura, depressão, uma sensação de que algo me trava. Claro, você fica trazendo os pesos, as histórias, as amarguras de todo mundo para você. E quando você traz peso da história do seu pai, da sua mãe para você, você não dá conta, você é muito pequeno para carregar isso. E aí vai vir dor física, dor emocional, dor estrutural, enfim, pensamentos negativos. A vida vai estar ali grudadinha com a dor. Precisa soltar, precisa se libertar. Como é que eu faço para soltar, para libertar isso? Me coloco no meu lugar. Incluo meu pai e a minha mãe como pai e mãe, também como homem e mulher. E como homem e mulher que tem a história deles. E me posiciono somente como filha, somente como filho. Não tem aceitação da doença que é deixa limitada e não aceita ajuda. Aí é com a sua mãe, tá bom? Você pode ajudá-la como filha, não significa que a gente não pode ajudar nossos pais e nossa mãe, né? Nosso pai e nossa mãe. Mas a gente ajuda como filha, não como bem que você não entende nada, você não faz nada, blá, blá. Não muda, não inverte o papel. Se você começar a inverter o papel e se comportar como mãe da sua mãe ou pai do seu pai, né? Aí sim você está cada vez mais presa a eles, né? E você não está incluindo a história deles em você. Ao contrário, você está invertendo tudo. Na minha família tentam compensar a indisponibilidade emocional, oferecer dinheiro para mostrar amor. Gente, estou falando que vocês estão arrasando na live de hoje. Isso é muito comum. E isso aqui gera uma crença muito grande. E até vou contar para vocês que eu, durante muito tempo, tive essa crença. A minha mãe, como ela tinha esses, né? Esse movimento entre ser uma mãe, às vezes, muito violenta, muito agressiva, fisicamente, psicologicamente, quando ela tinha os momentos mais de paz e de tranquilidade, e o meu pai também, como era um pai ausente, quando eles tinham momentos mais tranquilos, eles compensavam muito com presente, com dinheiro. E só um parênteses aqui, que os meus pais mudaram muito, tá? Hoje eles são pais lindos, maravilhosos e são 2 avós incríveis. Mas isso eu tô falando da minha infância, da minha primeira infância, tá? Mas isso tinha muito forte também, a compensação com presentes, com dinheiro. Isso reverberou em mim uma crença limitante de que o amor, o afeto era dado através do dinheiro. Então, o que aconteceu? Olha a loucura que a gente vai criando quando a gente tem crenças limitantes, tá? E isso, gente, pra mim é muito forte, que foi um desenho terapêutico, bem dentro do processo, como a gente faz o mapa dos afetos, que eu tomei consciência de que isso estava acontecendo comigo, assim, de que eu vinculava amor com dinheiro. E qual que era o problema disso? Eu já estava casada nessa época com o meu atual marido, e aí eu tinha muito medo mesmo, de ter mais dinheiro do que ele. De um lado, eu queria muito, eu até brincava, não, vou ter muito mais dinheiro que você, aí você vai ver, não sei o que lá, mas a gente zoava um pouco com isso. E a questão do dinheiro era um negócio muito forte para mim. Só que ao mesmo tempo que eu percebia que o meu dinheiro estava crescendo, que a minha prosperidade estava aumentando, eu travava aquilo, porque eu dava algum jeito de travar. E aí eu não conseguia entender, aí eu vinha com aquelas frases assim, não sei o que acontece, toda vez que eu tento crescer, algo do meu dinheiro, ou meu carro quebra, meu computador quebra, cada vez que eu tenho dinheiro, o dinheiro se esvai de algum modo, alguém adoece, o dinheiro não fica. Cada vez que eu estou fazendo um projeto que está me dando muito dinheiro, aí o projeto não anda mais, algo para, ou eu desisto, ou seja, cada vez que eu estava crescendo financeiramente, algo me puxava para baixo. E eu começava com as crenças de que, mas a vida é assim, a vida é uma merda, todas aquelas questões
que quem passa por isso sabe muito bem como é, né? O quanto que a gente briga com o universo e com a força e com tudo mais e não sai do lugar. Foi através de um desenho terapêutico que eu percebi que, caramba, eu tô vinculando dinheiro com amor. O que significa isso? Se eu tiver mais dinheiro que o meu marido, talvez eu não seja mais amada. Então não quero. Porque eu estava vinculando dinheiro. Quem tem dinheiro, vai tendo dinheiro, pode dar amor, mas não precisa mais receber, porque eu recebia o amor através do dinheiro, que foi assim na minha infância. E isso não só comigo, já atendi várias pessoas com esse lugar também. Se você gera essa crença dentro de você, essa ideia de que o amor vem através do dinheiro, é muito provável que você bloqueie o dinheiro, que você bloqueie o seu crescimento, porque você vai imaginar que se você tiver dinheiro, você vai ficar sozinha, que você vai ser, tirada da família. E às vezes isso acontece com pessoas que vieram de famílias com muitos problemas financeiros. Isso é muito comum nos meus atendimentos terapêuticos também. A pessoa veio de uma família com pouco dinheiro, daí ela começa a ganhar mais dinheiro e aí ela fica incomodada com o dinheiro que ela tem. Daí ela não consegue comprar as coisas do jeito que ela gosta, tem dificuldade de comprar roupa para ela, tem dificuldade de comprar alguns móveis, de mudar de carro, de mostrar que tem um pouquinho mais de dinheiro, porque se mostrar como é que a minha família vai se sentir, então eu não mostro, porque aí talvez eu não me sinta mais tão amada, porque quem tem dinheiro não é amado, Quem tem dinheiro doa, mas não recebe. Então isso tudo são crenças limitantes. A ideia não é que seja assim, Como eu digo sempre, dinheiro é energia, dinheiro dá acesso ao mundo. Quais mundos você quer acessar? Mas dependendo do quanto que eu tô preso na história do meu pai e da minha mãe, eu vou bloquear alguns mundos, para não acessar esses lugares. Principalmente quando eu tenho problemas com o pai, ou quando eu tô muito apegada ao meu pai, eu não consigo ir para o mundo de uma maneira leve, de uma maneira tranquila. Às vezes prospera de um lado, mas não prospera do outro. Por quê? Porque o pai é aquele que te leva para o mundo. Então as pessoas que têm síndrome do pânico, que têm muito medo, pode ser mãe também, mas eu sempre dou primeiro uma olhada para o pai, para ver se essa pessoa não está com medo de ir para a vida, porque às vezes o medo de ir para a vida pode estar vinculado com não conseguir tomar o meu pai do jeito que ele é, a força que tem dele dentro de mim. Vou ver todas as perguntas. Van, eu tenho 19 anos, porém tenho vontade de sair de casa e viver minha vida, pois sinto que para eu ser eu mesma, preciso estar longe dos meus pais, porém estou apegada ao meu pai. O que eu faço? O que você faz agora, Beli? Você tem que fazer um processo terapêutico, não tem milagre, tá? Não precisa ser eu tenho que entrar na terapia, fazer algo longo, não. Por exemplo, você pode entrar para a vivência terapêutica. Aliás, não sei se vocês já se inscreveram, gente. A gente vai ter a vivência agora Liberte-se, uma vivência terapêutica que tem, ou você participa só no sábado, compra o ingresso do cliente ouro, ou você compra o ingresso do cliente diamante, e aí você participa no sábado e no domingo. O que eu diria agora, Beli, melhor caminho, mais rápido, vai para a vivência terapêutica, liberte-se, e a gente consegue trabalhar essas questões lá. Porque dentro da vivência a gente vai trabalhar a criança machucada. Ângela, se você tiver aí ou alguma outra das minhas assistentes, coloca o link da vivência pra gente. São os traumas transgeracionais, haja ritual de cura interior, evoé, com afeto catalisador, tudo flui. Isso aí, isso é muito importante. Por mais piegas que pareça essa frase, gente, é só através do amor que a gente vai encontrar qualquer cura para nossa vida. Amor pela nossa história. Eu não tô falando pra gente falar assim, meu pai foi um filho da puta e agora eu tenho que amar meu pai, ele me sacaneou. Eu atendo muitas mulheres que foram abusadas pelo pai, então como é que eu amo meu pai? Eu não tô pedindo pra você amar o abuso. O que aconteceu foi muito triste, muito adoecedor, e eu sinto muito se você por acaso que tá aqui na live passou por isso também. Eu não tô pedindo pra você amar o abuso. Eu estou pedindo para você olhar com amor para o seu pai e para a força da vida, olhar para ele e falar, você me machucou. E eu sinto muito que você tenha agido desse jeito. Eu sinto muito que você tenha me machucado, porque você me machucou, mas isso é seu. Lide você com isso, porque quem causou foi você. Eu era só uma criança, entende? Só o amor pela vida que lhe foi dada pode curar uma dor tão grande. E quando você fala, você me machucou, você inclui o abuso. Geralmente, em práticas de constelação familiar, quem está aqui está fazendo a formação comigo, do meu método terapêutico. Quando a gente fala, você me machucou, geralmente a gente está falando de abusos, tá? Então, é uma maneira bacana de falar sem expor o abuso, sem colocar, mas de incluir que isso aconteceu, que essa dor pertence.
todas as dores da nossa família pertencem. E quando elas pertencem, elas têm um lugar, a gente não precisa repetir as mesmas ações e passar de novo pelas mesmas dores. Mas quanto mais você excluir, mais dor você vai sentir. Isso é extremamente importante. Quanto mais você excluir seus familiares, a história da sua família, os fatos, como foi, mais você vai ficar apegada à história, à dor e mais você vai repetir. Então inclui, foi assim. E eu sinto muito que tenha sido assim. Mas foi assim. E ao incluir, eu me liberto para fazer diferente. Claro que não é tão simples assim. Claro que a gente precisa de um processo. Por isso que eu estou oferecendo a vivência do Liberte-se também, para a gente ir isso muito mais a fundo. Para quem comprar o ingresso Diamante, gente, que tem os 2 dias, no segundo dia o foco vai ser criança machucada e prosperidade. Então, compra o ingresso do cliente Diamante, porque a gente vai trabalhar a fundo a criança machucada e também a prosperidade. Vai ser tudo ao vivo comigo ali, uma oportunidade de eu te orientar. Vai ser pela plataforma do Zoom, então eu vou literalmente pegar na sua mão para você até o final da nossa vivência tomar as rédeas da sua vida de volta, porque é isso que você merece, né? Fruto do processo colonial, da maldição do patriarcado, temos uma relação social adoecida em todas as esferas da vida, o discurso da escassez, da falta, é isso aí. Tudo isso. Como faz para participar da vivência? Tem alguma das minhas assistentes aqui que pode colocar o link? Se não, me manda um direct depois. A Ângela já colocou. Só clicar nesse link. Gratidão, Ângela. Só clicar nesse link. Se não, tem no link da minha bio também. Você clica lá e tem a inscrição da vivência, tá bom? Vem pra vivência, compra o ingresso Diamante. Vai ser dia 16 e 17. Tá bom? Ele tá com um preço muito camarada, a gente não tá mais fazendo gratuito para não desequilibrar a lei do dar e receber, para que vocês realmente recebam todo o movimento de cura que vai acontecer, mas ele tá num preço muito acessível mesmo, e você pode parcelar em até 10 vezes, tá bom? Deixa eu ver as perguntas que estão aqui dentro. E quando não é laço de sangue, você tem os pais de sangue e pessoas que cuidam de você como filho? Já olha as outras perguntas, tá? Tem muitas perguntas aqui. Tem uma coisa muito importante, as pessoas que cuidaram de você, seja muito grata, claro, eles te acolheram, te cuidaram, eles são o que a gente chamaria na constelação dos seus tutores. Eles são pessoas que foram extremamente importantes para você, assim, e às vezes ainda são, né? Assim como os nossos professores, as nossas mestras, os nossos mestres, os nossos mentores, eles atuam como tutores. Por exemplo, Daria Halprin, que é a minha mentora maior no campo terapêutico, é e sempre será uma pessoa extremamente importante para mim. E eu a honro nesse lugar de mentora, de guiança e tudo mais. Mas ela nunca pode ocupar o lugar da minha mãe. A minha mãe é a minha mãe, a Dona Amélia. Dona Amélia é a minha mãe. E eu também honro a presença dela na minha vida e agradeço imensamente por ser filha dela, porque sem dúvida nenhuma ela é a mãe certa para mim. E hoje foi muito importante porque tava tendo obra, né, gente? Quem já fez obra sabe, né? Eu tô aqui na delícia da reforma, né, do MAR, Instituto Terapêutico, dando todos aqueles probleminhas gostosos que uma obra traz. E hoje veio uma sensação de angústia e no mesmo momento eu lembrei do meu pai e da minha mãe, porque meu pai e minha mãe passaram boa parte da vida em obra, mudando a casa, construindo as coisas e muitas vezes sem dinheiro, e daí tendo que construir não tendo dinheiro e querendo fazer coisa e daí não tinha dinheiro e isso aqui. Aí eu olhei para esse momento e pensei, caramba pai, caramba mãe, deve ter sido difícil. Deve ter sido difícil fazer uma obra, tentar construir uma casa, tentar construir uma vida com poucos recursos. Que bom que eu estou fazendo uma obra com os recursos necessários para aquilo que a obra pede. Gratidão. A partir do momento que eu olho para isso, foi muito forte. Eu fiz esse movimento de olhar para o sofrimento dos meus pais com relação às obras e a angústia passou no mesmo momento, porque a força da vida vem deles. Então, por mais que a gente tenha tutores, pessoas que cuidaram, se você foi adotada, adotado por alguém e tudo mais, por mais que tenha essa relação, é importante que você honre os seus pais biológicos, que é de onde você vem, né? E você pertence a esses 2 sistemas, o sistema que te acolheu, que te abraçou, que cuidou de você, e também ao sistema da sua família biológica. E aí muitas pessoas falam assim, Van, eu não sei nada sobre os meus pais biológicos, eu fui adotada e não sei absolutamente nada sobre eles, como é que eu faço? Faz um desenho, né, terapêutico, faz um desenho do seu pai, da sua mãe, olha para os 2 e agradece. Agradece por eles terem feito o que eles fizeram, agradece de coração,
Fala para eles, eu sinto muito que vocês não tenham podido ficar comigo, que eu não pude pertencer nesse lugar mais íntimo. Não pertencer, mas essa não é a melhor palavra, vamos corrigir aqui. Eu sinto muito que eu não pude estar com vocês, que vocês não puderam me criar. Mas eu agradeço porque vocês me entregaram para as pessoas certas, vocês abriram os meus caminhos e eu agradeço por isso. E aí você pertence às duas famílias, a família biológica e a família que te acolheu. É muito importante que você não negue a sua história, mas também não gere muito apego a ela, né? Não fique apegada demais à sua história. Olha para frente. O passado serve como uma base, como uma referência. De vez em quando é importante olhar para lembrar, caramba, eu venho de lá, estou assim, para onde quero ir, né? Vou para frente de agora em diante. Deixa eu ver outra pergunta. Eu tenho muito medo de dívida. Meus pais faliram quando eu tinha 12 anos de idade. Olha só. Gratidão por essa pergunta. Por quê? Isso já mostra o voto de lealdade, né? Lembra que eu falei? Na nossa tríade para se libertar dos pais, ou de qualquer outra coisa, mas para se libertar dos pais, há uma crença. Essa crença pode estar no nível consciente ou inconsciente. Então a crença dessa pessoa tá, eu posso falir, eu posso perder tudo, a qualquer momento eu posso perder tudo. E aí, de que forma que isso reverbera na vida? Nem sempre reverbera assim, eu posso falir, eu posso perder tudo. Às vezes vem uma sensação de eu não sou suficiente, eu não sou capaz de investir nas coisas, eu nem sei se eu quero mais aquilo que eu digo que eu quero, porque talvez eu não seja capaz de fazer. Vem uma sensação grande de incapacidade e às vezes vem uma sensação de eu não sei o que fazer, eu não sei se vale a pena eu fazer isso, se eu vou para... Tudo que merece ou que precisa de um investimento maior, a pessoa tende a trazer para trás, a falar não vou, quando houve falência na família. Ainda mais quando foi falência de pai e mãe. Aí você fica ali grudadinho no medo, então isso gera uma crença e gera emoções, né? Medo, angústia, ansiedade. Geralmente quem teve falência na família tem muita ansiedade quando precisa realizar alguma coisa. Muita ansiedade nesse campo, tá? Então, grava bem isso. Quando tem falência na família e a pessoa tem ansiedade, medo de realizar coisas, eu preciso olhar para esse voto de lealdade, que a pessoa pode estar aqui presa nesse lugar. E aí, nesse campo, é importante tomar consciência e incluir a falência. Porque a minha família também teve um momento da falência, né? Então, o que geralmente acontece quando a família perde tudo? Ou perde boa parte, enfim, né? Quando passa por uma falência. A gente não fala muito sobre o assunto. É bem provável que seu pai, que a sua mãe não falem muito sobre o assunto. Aquela época fica uma época meio... Não se diz, né? Não se fala. Não foi incluído o que aconteceu. Precisa olhar para a falência e falar para ela, isso aconteceu. Caramba, falência faz parte da história da minha família e eu sinto muito que isso tenha acontecido. Ai, caramba, Van, mas eu sempre falo eu sinto muito. Cada vez que você fala eu sinto muito, você traz para você a inclusão. Você inclui no coração de que isso faz parte. E se faz parte, tem o seu lugar. Eu não preciso repetir. Eu não preciso honrar no sentido de, ai meu Deus, então eu também vou ter que falir. Porque quando algo não é incluído, a outra pessoa da família, alguma outra pessoa, às vezes a gente mesmo, às vezes nossos filhos, às vezes nosso irmão, vai dar um jeito de incluir aquilo. Olha, ninguém está olhando para a falência, então essa pessoa aqui X vai falir, para ver se a gente olha para esse movimento da família, para a gente ver se a gente olha para essa dor. E aí continua nesse ciclo vicioso que tanto adoece a gente. De novo, para se libertar de tudo aquilo que aconteceu com pai, com mãe, na sua família e que ainda reverbera na sua vida, o que você precisa? Ver as crenças limitantes que estão gerando pensamentos e emoções que estão travando, bloqueando a sua vida, colocar luz, consciência na história, perceber a história para soltar, para desapegar, incluir o que aconteceu para poder fazer diferente. Esse é o caminho. Não é um caminho simples, não é um caminho fácil, não é um caminho que a gente faz assim, em uma live, por exemplo. Imagino eu e torço para que nessa live vocês já tenham tomado consciência de várias questões que precisam ser trabalhadas, né? Talvez até você já consiga, deixa eu vou olhar para isso, incluir e muitas coisas já mudam. Mas na maioria das vezes a gente precisa ir mais a fundo, né? A gente precisa investir muito mais. Esses dias eu estava lendo aqui, nem lembro de qual livro que veio, porque eu estava lendo um monte de coisa por conta da formação, né? Que eu estou agora com a primeira turma se formando no meu método. E aí,
uma pessoa estava dentro de um desses livros que eu li, falava sobre essa questão do quanto que a gente tenta mudar aspectos da nossa vida mudando o exterior. Então, muitas vezes a pessoa quer mudar as coisas da vida e vai, se meu pai mudasse, se minha mãe mudasse, se a minha família mudasse, se meu marido se comportasse de outro jeito, ou então vai lá e compra um carro, quero mudar de casa, vou mudar de país, quero tentar mudar de profissão, aí fica fazendo um bando de outras coisas. Mas nada vai mudar se você não começar uma mudança interior. Como eu digo sempre, só o autoconhecimento transforma. E sofrimento tem que ter hora para acabar. Mas para acabar com esse sofrimento, você precisa de um mergulho potente bem aqui dentro, bem dentro de você. Eu tenho quase certeza que você não se conhece, que você não conhece a potência que você é. Eu tenho quase certeza que hoje você continua apegada às mesmas dores, aos mesmos pensamentos, às mesmas mágoas da sua criança machucada e que está ali reverberando a história do seu pai, da sua mãe dentro de você. Você está tão apegada à história que está esquecendo do mais importante, da sua essência. E para desbloquear essa essência, você precisa mergulhar num processo terapêutico que destrave o seu corpo, a sua mente e a sua emoção e faça você se lembrar quem você é. E dá para fazer isso tudo de um jeito leve, divertido, criativo, dançando, desenhando, trazendo a força da ancestralidade. É isso tudo que vocês vão encontrar lá na nossa vivência terapêutica, que acontece 16 e 17 de outubro. Liberte-se. Tá mais do que na hora, né? Tá mais do que na hora de você transformar dor em poesia, de você incluir as suas histórias para se libertar de tudo aquilo que não te pertence mais, daquilo que você não precisa repetir. Tá mais do que na hora do que você parar de carregar peso que vem do seu pai, da sua mãe. Virar de costas para ele, honrando para eles, né? Para o seu pai, para sua mãe, honrando a história, mas tomando as rédeas da sua vida. Se você sente aí dentro o chamado de cura, se você sente que está mais do que na hora de mudar de vida, vem para a vivência terapêutica, porque eu tenho certeza que você não vai sair igual. Deixa eu ler aqui as últimas perguntinhas de vocês. Van, lembrei de algo que eu via muito em casa. Quando eu morrer, não vou levar nada. E agora que minha avó, que me criou, ia reformar a casa dela, entrou em depressão e já está 2 anos nessa. Uau! Caramba, Bruno! Olha aí, total, Bruno. Total repetição de padrão, né? Que ela já tá chegando perto da morte, não vou levar nada mesmo, então que lá não vou reformar e aí acaba tudo, né? Porque reformar algo é trazer vida de volta, né? Eu tô sentindo muito isso na reforma do mar. A gente começa a olhar para o mar com todo um novo olhar, o que pode ter, o que não pode ter, o que eu quero repetir, o que eu não quero. É trazer a vida de volta. Mas se quando eu morrer não vou levar nada, então para que eu vou trazer a vida de volta, né? Fica essa mistura. Eu ando perdida, tenho 30 anos e não tenho nem casa, nem carro e nenhuma profissão. Thay, tô te esperando na vivência terapêutica Liberte-se. Corre e garante a sua vaga, tá bom? Beijo grande, gente. A gente se vê na terça agora. Lembra que terça-noite é sempre live prática. Então, nessa terça-feira a gente vai fazer toda uma live de reconexão do ser. Aproveita, já separa aí material para desenhar, para escrever, para tudo mais. Já grava na agenda, terça-feira, 8h15, live prática com a Van. Não perde essa oportunidade. E, se quiser mais, se sentir que você merece mais, que você pode mais, vem para a Vivência Terapêutica. Beijo grande, gente. Ótima semana.